E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, meus jovens? Tudo tranquilo? Cara, hoje eu vou tentar, como sempre, fazer um conteúdo diferente para pessoas que estão buscando coisas diferentes. Nubank, por que que ela não me dá crédito mesmo tendo um score alto? Eu tenho o nome limpo, eu movimento a conta, eu isso, eu aquilo, e a Nubank não me entrega crédito. Por quê? Então, nesse vídeo, eu vou tentar te ajudar a entender o porquê que tu não tá conseguindo crédito, tá? Então, assim, ó, é uma leitura única, diferente. Provavelmente daqui a pouco vai vir mais conteúdos das pessoas me copiando, porque sempre quando a gente começa a fazer um conteúdo diferente, vai ter a cópia. Mas, não tem problema. Vamos lá, então. Vamos conversar sobre isso. Primeiro, eu quero saber de ti. Quanto tem de limite da Nubank? Há quanto tempo está estagnado? Parado? Porque a primeira dica que eu vou te dar é o seguinte: a Nubank ela tem um protocolo de entrega de crédito. Em até 1 ano e meio ela vai te entregando crédito. Depois ela faz assim, ó. Ela para de entregar crédito para seus clientes. Não sei porquê. Também não entendo essa parte, mas eu sei que até 1 ano e meio ela te entrega crédito, aumento de limite. Eu digo isso no cartão de crédito. Por quê? Agora a abordagem da Nubank é entregar limites de empréstimo. Ela quer aumentar o ticket, eu já falei sobre isso com vocês. Ela quer aumentar o ticket dos seus clientes e é para aumentar o ticket só entregando empréstimo. Então a primeira coisa que tu tem que imaginar é: não estou recebendo crédito porque um dos fatores importantes é este. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Vou falar um pouco sobre os dados invisíveis que a Nubank analisa. Pega essa que eu vou te falar. Primeiro, tu entendeu que a Nubank agora ela tá bloqueando contas, né? Tá bloqueando contas. Por quê? Transações atípicas. Se ela tá bloqueando contas, e não é só a Nubank, tá? É todos os bancos. Porque tá fazendo uma transferência para algum local, se tá fazendo outra coisa. Por que a Nubank não tá te entregando crédito? Cara, pega essa que é forte. O teu comportamento, tu bota o teu dinheiro em joguinho, faz aposta online. Sabia que isso pode trancar o teu crédito? Sabe por quê? Porque já foi estatisticamente calculado no Brasil que aumentou o número de pessoas devendo por causa de apostas. E a Nubank, ela sabe, porque agora teve uma padronização das bets. Então a Nubank sabe de todas as bets que tem no mercado. Tu acha que ela vai entregar crédito para uma pessoa que é viciada ou faz uma apostinha de vez em quando? Não. Porque a Nubank entende sobre vícios de aposta, sabe que isso é um mal prejudicial e isto está sendo um problema para os bancos. Então, se tu tens ou utiliza ou teu CPF está vinculado, saiba que isso pode ser um dos problemas por estar score alto, nome limpo e a Nubank não liberar crédito para ti. Nada a ver com o que tu falou. Tranquilo. Só pega essa, tá? Essa é uma dica importante porque se hoje tem contas bloqueadas de pessoas que recebem dinheiro, por que não vai bloquear o crédito para quem aposta? É um problema que pode acontecer. Segundo, dado de geolocalização. Tu sabe que a Nubank ela sabe onde é que tu caminha, onde é que tu faz. E dependendo da localidade que tu usa o teu aplicativo e realiza transações, é um fator. Por quê? Pelo sistema, ela identifica um padrão de uso em áreas de alto índice de fraude. Isso pode gerar um alerta para a Nubank que ela pode ficar segurando. Por mais que tu não seja o fraudador. Por causa dessa política de comércio, de localidade, geolocalidade, pode ser um problema. Isso é apenas saindo do padrão. Qual é o padrão? O padrão do quê? Eu tenho score alto, eu movimento a conta, eu já cadastrei meu CPF como chave Pix, eu já cadastrei débito automático, já fiz tudo que tinha que fazer e a Nubank não libera crédito. Vamos pensar fora da curva, da caixa. Vamos pensar diferente do que todo mundo fala. Porque vídeos iguais tem um monte, mas vídeos que fazem a gente pensar é diferente. E eu quero até que tu me comente se, em primeiro lugar, em questão de apostas, se tu não tem o teu limite aumentado e tens aposta online, se influencia, comenta que seja original, fala assim, não, realmente, olha, eu aposto e eu posso estar pensando que isso pode acontecer. Coloca! Porque essas informações é atrás de comunidades que eu trago, não é através de uma leitura aleatória. Não.
é pensando em risco, é entendendo que a inadimplência do Brasil aumentou muito e um dos fatores é o tigrinho que roubou dinheiro das pessoas e rouba até hoje. Então assim, ó, aposta em futebol, gurizada. Gurizada tá viciadona. E eu te digo isso porque sim, eu era um ex-viciado em aposta de futebol. Adorava. E achava que isso não era o problema até quando eu parei de fazer a aposta e vi que eu sentia falta. E não foi fácil parar. Então sim, isso é um problema. Relação a outras fintechs, minha terceira dica, como assim? Não é só por causa do Open Finance, a gente sabe que hoje o Banco Central, através do Registrato, nos identifica ali vários contas e limites abertos. E isso eu digo para muitas pessoas. O teu grau de endividamento bancário influencia com certeza. Como assim? Tens 10 contas abertas, com 10 com 1.000 pila de limite, tu tens 10 mil de limite já. Isso aí. Agora calcula, vê se tu tem 2, 3 mil, em 10 contas são 30 mil o nível de calote que tu pode dar. Eu não tô aqui pra te falar coisa que tu quer ouvir, eu tô aqui pra te falar coisas que de repente tu não queira ouvir, mas que sirva de alerta pra ti. Parar de perder tempo. Ah, Vinícius, eu devo cancelar minhas contas. Se tu não usa, pra que ter aberta com limite parado? Isso pode ser um problema. Não quero dizer que isso seja um fator, mas isso pode te ajudar. Então, pode ser grau de endividamento bancário aumentando, de repente dando um passo para trás, vai ser melhor para ti. Apenas uma leitura. O teu histórico pessoal de análise. O algoritmo ele guarda um histórico, tá, da tua tentativa de obter crédito. Então, o padrão que às vezes isso com muita gente funciona e tu pode achar que não, mas tu tá pedindo. Aí tu desiste. Ah, não quero mais saber da Nubank, vou parar. Aí tu para. Aí depois vem o crédito. Ah, isso não funciona. Tenta diminuir a taxa de juros do empréstimo da Nubank. Como é que se faz? Tu vai lá e mostra pra Nubank que tu quer pegar empréstimo, mas na hora de ativar tu volta pra trás porque o juros tá alto. Ela faz o quê? Ou ela aumenta o valor. Primeiro momento ela vai aumentar o teu valor do empréstimo. Aí depois ela vai diminuir os juros. E assim ela vai até achar uma proposta ideal pra ti. E tu acha que não funciona? Tu parar de pedir crédito pra Nubank? Eu já vi vários aqui no canal falando sobre isso. E aí eu te pergunto, tu acha que não? Tenta. Para. Deixa quieto num canto. Vê se não melhora. Bom, e o que fazer então quando o algoritmo erra? Como assim? A gente não pode apresentar o problema e a solução. Então o algoritmo errou. Primeiro, para de tentar. Se tu foi negado no crédito, tá com score bom. Ah, realmente eu tô com score bom. E não tá liberando. Então, para de tentar. Que a quarta é o começo da solução. Para de tentar. Não faz mais. Segunda, faz o Open Finance. Se no meio que ela tá com problema de entender os teus dados, conecta a bancos que não tem problema de conectar o teu dado. Eu mesmo tenho todos os bancos, uns ligados aos outros, mas é minha estratégia pessoal. E depois, dá um pause nos teus gastos atípicos. São comportamentos que vão te levar negativa. Para de apostar, cara. Para de fazer Pix no crédito para casa de aposta. Para de fazer Pix no crédito para pagar fatura e continuar devendo e fazer esse giro achando que tá fazendo grandes coisas. Tudo hoje a Nubank identifica padrão. E tu acha que com o teu não vai ser diferente? Eu só tô fazendo esses vídeos para alertar, porque de repente tu tá com um score muito bom, tudo tranquilo, mas tem problemas aí. E o outro fator principal que de repente seja um grande problema teu é que a Nubank não consegue identificar, por mais que tu já tentou, a tua renda. E isso aí entra nas pessoas que recebem salário normal sem conta salário, as pessoas que são autônomas. Infelizmente, os bancos digitais eles não conseguem enxergar nossa renda e a gente olha que batalha para eles tentar descobrir, mas eles não conseguem. Isso pode ser esse fator. E aí, o que vai acontecer? Cara, ou é Open Finance ou é tempo. É o único jeito. Eu só queria trazer aqui para vocês ideias diferentes, cenários, de repente, chatos, mas diferentes, para tu tentar conseguir crédito evitando esses padrões de comportamento que não estão sendo bons para ti. Gostou do vídeo? É o que eu queria ter trazido para hoje. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, deixa teu like, inscreve no nosso canal e ajuda quem? Atualizo a continuar o seu crescimento. Valeu!